Olá, estamos chegando. Hoje, dia 7 de dezembro de 2023. Esse é o podcast Previna-se número 41. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. O programa Previna-se ele é feito por você e para você. Então, você que tem interesse em participar, sugerindo pauta, sugerindo convidados, os nossos canais de comunicação por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. O podcast Previna-se, ele tem alguns apoiadores e alguns patrocinadores. Então estamos no ar baseado no apoio da Orion Lift Elevadores. Então você que tem necessidade de uma empresa de modernização de elevador, manutenção periódica, manutenção preventiva, corretiva, até retrofit no elevador, a Orion Lift está apta para te atender. www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Estamos também com o apoio da Natzar Serviços. Você que tem necessidade de serviços de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, gruponatzar.com.br, 2081-5811. Também estamos com a Nova Estratégia Consultoria. Então você que tem necessidade de regularizar as obrigações legais, brigada de incêndio, revalidar a VCB, projeto de segurança patrimonial, treinamento para equipes, eles estão no Instagram como @novaestratégia.consultoria, telefone 976026118, e Desentupidora Júpiter, essa dispensa apresentações, né? Então você que busca dedetização, desentupimento, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, www.jupitersp.com.br, telefone 3851-8550. Bom, o tema de hoje, ele foi uma sugestão de um internauta, de vários internautas, e na verdade é um tema que vem sendo até amplamente comentado, fala-se muito sobre isso, mas pouco se aplica, né? Fala-se muito, mas aplica-se pouco. E eu lembro que quando a gente começou a receber as mensagens, eu ainda não conhecia essa convidada. Eu não a conhecia e eu estava acompanhando um outro podcast de um outro canal, que óbvio não vou falar aqui, para vocês não irem assistir o dele, assista o nosso, né? Então previna-se. E eu falei: "Poxa, eu preciso levar essa convidada lá, para poder nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, falar sobre esse assunto". Porque agora a palavra humanizado, vem sendo muito utilizada, mas eu entendo que até não como ela deveria ser. Mas enfim, a conheci primeiro pelas redes sociais, depois pela aplicativo de mensagem, e tive o privilégio de conhecê-la num evento em Campinas, até promovido pela Superlógica. Agradecer a Superlógica pela oportunidade de estar lá, de participar lá do evento. A conheci, e aí veio o pacote, né, conheci ela e o esposo, que são 2 figuras, assim, fantásticas, espetaculares. E aí, o que que acontece? Aí ela chegou. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que ela se apresente, ela vai dizer quem ela vai contar um pouco do histórico dela, ela vai até justificar o porquê que ela está aqui, né, porque é um assunto que ela domina, já vem praticando, já não é de hoje, e tem tido resultado, êxito, que é o mais importante. Porque não adianta falar, sabe, você tem que falar e praticar, executar, e ela vem fazendo isso. Bom, não quero ficar me alongando muito, porque senão a produção daqui a pouco coloca aqui: "Para de falar, deixa o convidado falar", que a produção aqui ela é bastante participativa. Daqui a pouco sobe a plaquinha ali, ó: "Dá pra você calar a boca?". Mas antes que isso apareça, Laís, primeiro, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eh, Fique à vontade agora para se apresentar, diga quem é a Laís Miguel, fale da sua trajetória, o que que você está fazendo hoje, para poder a gente, entrar no assunto, que é um assunto, você sabe que é delicado. E não quero falar besteira, mas, muita gente fazendo errado. Então, por favor, se apresente, faça aí as suas considerações iniciais, para que o nosso internauta saiba quem você é e consiga entender as suas explanações. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Moreno. Olá a todos, tudo bem? É um super prazer, uma honra estar aqui com você.
A gente se conheceu, de fato, há pouco tempo É. pessoalmente, mas já a gente já vem interagindo nas mídias sociais um tempinho antes, já batemos um papo e muito obrigada pelo convite. É sempre bom, né, passar a nossa experiência, foi o que você disse, né, é uma palavra que está muito na moda, muito usado, né, a humanidade, ser algo humanizado, né, mas de fato, na prática, a gente sente que ainda falta um pouquinho, eh, a sensibilidade de fato, esse tato, né, Isso. porque é é mais profundo do que de fato meras palavras, então vamos Tá bater muito um da boca pra papo fora, né. tá bo da boca pra fora, mas aqui com algumas dicas, vou contar um pouquinho de histórias aqui também para até ilustrar o como no dia a Sim, dia a gente consegue colocar isso em prática, que dá muito certo. E é o caminho, né, que a nossa de fato a humanidade precisa caminhar, né, acho que sim. quando todos se unem em prol de algo maior, de um trabalho, ou união da família que seja, né, tudo flui melhor, então vamos bater esse papo sim. Obrigada mais uma Imagina, vez pelo imagina, a convite. gente que agradece. E então fala um pouco da sua trajetória, né, porque, inclusive eu fui pesquisar sobre você, né, até Obrigada. porque o internauta sabe disso. O convidado para ele vir aqui, ele tem que ser, Olha entendeu. só, isso Então, mesmo. é um privilégio para nós termos os convidados que trazemos, até muitas vezes por indicação do próprio internauta, mas a gente vai querer saber, a gente vai buscar informações. Mas eu quero que você fale sobre a sua trajetória, né, o que Bacana. até, como que você chegou a esse entendimento da necessidade de fazer esse trabalho, entende. Sim, Que é um trabalho sim, sim, diferenciado, né, não com adianta é um certeza. trabalho diferenciado, e eu vou te falar, eu atendo alguns empreendimentos onde eu vejo que falta essa nós vamos conversar. Essa Então pitada, é, né. é. É, Então, diga como é que você chegou você sempre foi da área condominial? Fala um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou legal. nesse meio? Porque parece que a gente é contagiado, né. Vem Ah, o com bichinho do certeza. condomínio, te pica e você não sai mais, né. Não sai mais, eu nunca mais vou sair desse meio, com certeza, é algo que eu amo demais. Caí um pouquinho de paraquedas, eu estava procurando emprego com 20 anos, 20 e pouco, 21 anos, estava procurando emprego, e na época já tinha trabalhado em shopping como vendedora, coisas assim, primeiro emprego, fui vender, fui ser vendedora também em outra empresa, mas na parte sempre na parte comercial, Tá, porque é esse meu lado, de fato, mais humano, esse lado meu que acho que é muito propósito, eu falo, assim, amor pelas pessoas, a comunicação. Então sempre foi algo que eu já tive facilidade, então eu falei: "Bom, né, vou começar por onde eu tenho aqui minhas habilidades, vamos ver, vamos aproveitar, né, essas skills". O que é ruim a gente vai melhorando no caminho, a gente vai estudando, né, a gente vai sempre se aperfeiçoando, mas de início, né, vamos aproveitar essas skills. Então fui na área comercial, vendas, relacionamento, e aí depois de vendas, de metas e essas coisas, eu falei: "Não, eu quero algo mais, direcionado? mais direcionado", e aí que eu fui na administração de condomínios, fui para ser recepcionista, né, até porque eu não conhecia do mundo condominial, Tá. legislações, né, toda a operação em si, então para você, de fato, conseguir desde o início aprender da forma certa, falei: "Bom, então vamos", né, comecei pela recepção, só que com 3 meses já fui promovida, porque na recepção eu já desenrolava tudo ali, atendia condômino, síndico, zeladores. Então, quando o gerente chegava para atender, Estava resolvido. eu já tinha servido café, eu já tinha ouvido a necessidade, já tinha resolvido, amarrei, o cara foi embora, aí que o gerente vinha, então eu já era ali mais desenrolada, já resolvia. E sempre também tive ali facilidade, né, de aprendizado e tudo mais, porque sempre foi algo que eu gostei. Então eu consegui unir, eh a facilidade de estar aprendendo algo, porque quando você estuda algo que você gosta, se torna mais Sim, prazeroso, né, sim. então fui deslanchando. E dali fiquei 2 anos como assistente, né, dominando toda a Isso função. no condomínio Isso ainda? em con isso Em condomínio? em Em administradora, administradora, tá. administradora. Então você passou da recepção pra administração? Isso, dentro de uma administradora, eu era recepcionista. Ah, tá, você era entendi, porque eu Não achei que você não fui fosse pra condomínio recepcionista do logo de condomínio, cara, não, 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 era não. da Da administradora. administradora. Fui pra condomínios faz agora quando eu vim pra São Paulo, isso lá na Praia Grande ainda.
Comecei Tá. lá, morava lá desde a minha adolescência, mudei pra lá com os meus pais, enfim. E aí, dentro de uma administradora, fui, passei como assistente por 2 anos, e aí já queria mais, ambiciosa, né, falei: "Bom, já domino", e nessa época o meu gerente pediu as contas e contrataram outro gerente para eu treinar. Eu fiquei revoltada, moreno do c Nossa. eu falei: "Como assim? Eu já domino a função, E vou treinar um cara, por que que e não eu vou vou me promover? Por que não por me que não me promovem? promove e dá uma assistente, né, me dá uma Sim, assistente, eu se eu tenho capacidade para treinar um eu posso ser gerente, gerente. óbvio". Então aí ali pra mim foi o fim ali da dessa minha passagem, fui pra outra empresa como gerente. Então, Tá, passei, né, me autopromovi pra outra pra outra administradora, tá. fiquei lá 1 ano como gerente, e aí que veio o pulo do gato. Eu odiei trabalhar com pessoas, mas não pela por quê? Mas aí depois que vem esse meu lado humanizado, porque na época eu me envolvia com os problemas. Ah, Mas eu me envolvia de uma forma, Moreno, que assim, era até crise de ansiedade que eu tinha, porque eu sofria pela situação. Eu me envolvia emocionalmente, eu ficava mal, e isso me impossibilitava de conseguir trabalhar. E eu sim. falava: "Eu odeio trabalhar com pessoas, as pessoas são loucas, são complicadas, não precisa se tratar". Eu fiquei muito revoltada. E aí eu fui fazer contabilidade e fui para a área financeira, ainda dentro de uma administradora de condomínios, e aí Tá. eu fui para outra ponta. Fazer balancete, fechamento de pasta, contas a pagar, receber, então ali tive todo esse e isso foi bom porque hoje pra mim é um leque, né, de possibilidade, de conhecimento. Conhecimento. Eu brinco muito, eu tinha um diretor de uma escola quando eu estudei na escola, que ele falava: "Conhecimento não ocupa espaço". E eu levo isso comigo, então hoje eu adoro, assim, essa minha trajetória, porque eu abri de fato um leque, né, de uma visão mais 360 do negócio, e trabalhei 1 ano na área financeira e vim para São Paulo, aí alçar, né, voos mais altos, ter novas oportunidades, até questão também salarial, né, buscar de fato um crescimento. Vim para São Paulo, fiz entrevista na área financeira. Não, você não na entrevista falaram: Você não é financeiro. você não é financeiro, você é atendimento, você é totalmente, pessoas, relacionamento, olha esse seu jeito de conversar, de tratar, atenciosa, você ouve". Então, me puxaram de novo para atendimento e fui, e dele não saí nunca mais, e agora só, né, crescendo, me desenvolvendo cada vez mais, e aí eu fui de fato estudar recursos humanos, liderança, gestão de pessoas, porque como já era algo que de fato eu já tinha essa facilidade, e quando me veio essa proposta de voltar para pessoas, eu falei: "Bom, eu consegui enxergar que o problema não eram as pessoas, o problema era eu". Então eu passei a ter essa noção de me desassociar do E problema. uma outra visão, né, que você tinha uma visão, de repente, que não era a visão, não é que é errada, né, mas você chegou a falar: "Meu, eu odeio pessoas", É, né, não, mas mas é porque eu ficava eu tinha crise de ansiedade de fato, você então absorvia tudo, né. absorvia tudo, eu era esponja, entendeu. Hoje eu aprendi a ser mais filtro. Hoje eu encaro de fato com uma missão, um propósito e eu preciso estar bem, eu preciso estar centrada, até porque eu sou um meio de solução para os problemas. Sim. Moreno, os problemas sempre vão existir, e ainda mais em área de condomínio. O que ninguém liga no meu telefone na minha sala: "Oi, Laís, olha o elevador hoje, ó, Tá top. parou no andar, a É. dedetização tá incrível". Não, imagina, é só reclamação, é só BO, bucha. A gente brinca que é o abacaxi, a bucha, o tiro, Pepino. porrada, a bomba, o pepino e É. você vai equilibrando os pratos, né. Então, mas aí você vem se destacando no mercado, devido a até você pregar muito a liderança humanizada. Total, total. E daí é lógico que o internauta que tá do outro lado, ele quer entender, né. E aqui muitas vezes eu faço o papel do internauta, porque então eu tô assistindo lá de lá, tá. Eu estou síndico agora e tô com algumas dificuldades. Talvez com o gestor que tá lá ou com que agora tem vários nomes para o zelador, né. É. Então tem vários nomes, o gestor, enfim. E eu tô do lado de lá assistindo, eu queria entender mais sobre essa liderança humanizada.
Você pode explicar para o nosso internauta, até para entender, porque esse termo liderança humanizada, eu não atendo só condomínios. Então, na minha área profissional, eu atendo condomínios também. Eu me especializei em condomínios, mas eu atendo hospital, eu atendo fábrica, indústria, supermercados, igreja. E isso eu ouvia na área industrial, sabe. Então no chão de fábrica, falava-se muito sobre até tratar quem trabalha em chão de fábrica de uma forma mais humanizada. Então eu vi que demorou muito para chegar na área condominial isso. Sim. Então agora o nosso internauta está lá, e ele fala assim: "Poxa, mas você sabe que o internauta ele tem várias áreas de atuação". Ele está pensando: "Poxa, mas isso falou lá na indústria que eu trabalho, e agora vai falar na área condominial?". Então, explica um pouquinho para o nosso internauta o que vem a ser essa liderança humanizada na área de condomínios. Como é que você aplica isso? Você consegue nos ajudar? Eu tô com do lado de Ajudo. lá querendo saber, até porque eu preciso entender, até para trazer isso para o meu condomínio. Incrível, incrível, isso mesmo. Assim, uma forma bem prática de eu conseguir te explicar, depois eu vou abrir, melhor o leque, mas a gestão humanizada, ela foca no bem-estar dos funcionários e não nos resultados. Porque a gestão tradicional, ela foca no resultado, de fato. Óbvio, toda empresa é feita para obter lucro, senão Sim. seria uma ONG, né? A gente já sabe disso. Mas, a gestão de fato ela é humanizada quando eu foco no bem-estar daquele meu funcionário, porque o resultado é consequência, entende? Então quando você só foca no resultado, é aquele chefe, é aquela cobrança, é aquela, sabe assim, Mecânico demais. mecânico, e isso desgasta, estressa. Sim. Eu adotei essa gestão humanizada depois de passar por muitas experiências negativas, de ter sentido na pele, e quando eu fui ser gestora desse último condomínio no qual eu trabalhei, lá eu tinha 98 funcionários. E assim, foi a primeira vez que eu tive equipe, até então eu sempre fui gerente lá na praia eu era gerente solo, eu não tinha assistente, nessa outra administradora, quando eu fui ser gerente, eu não tinha Tá. assistente, era uma carteira menor, mas eu fazia tudo sozinha. Então até então eu nunca tinha tido essa experiência de ser chefe, líder, gerente, com equipe. Então quando eu vim para esse condomínio, eu pensei primeira coisa: "Bom, não sei como eu vou ser, mas como eu não vou ser, eu tenho certeza". Já pra mim já é meio caminho dado, Sem dúvida. porque o que eu passei já eu não quero reproduzir, porque eu sei que não dá certo essa receita de bolo, e e foi aí que eu fui desenvolvendo, algumas habilidades, colocando em prática, eh, é dar mais voz para o funcionário. Vou começar aqui a dar alguns exemplos de Sim, como sim. na prática você de fato consegue. Valorizar, é um ser humano, ele sai de casa cedo, deixa a família, deixa neto pra ir lá, passar mais tempo no trabalho, se locomove, distâncias, chuva, sol, seja, e tá lá trabalhando. Então, observar, é um ser humano com suas necessidades, né, que tem ali suas características, defeitos, qualidades, todo mundo tem, né. Então, uma coisa também que eu sempre gostei foi de observar as qualidades. Muitas vezes eu já peguei funcionário que estava, trabalhando numa função, mas adorava outra. Então, por que que eu não posso, fazer uma promoção, nem que lateral, Sim. mas aonde a pessoa fica mais feliz e confortável trabalhando? Que foi o que na época, quando eu tinha 20 anos, eu fui buscar. Tá. Algo no qual eu tinha mais facilidade. Então aqui eu vou me dar bem, né. Depois a gente vai se especializando e melhorando ali os defeitos e evoluindo. Então eu sempre gostei também de observar isso, até um parênteses que eu abro, quando você coloca cada peça no seu devido lugar, roda como uma engrenagem. É um quebra-cabeças, É né, um é um quebra-cabeça. quebra-cabeças. Total, total, E total. eu gosto muito de quebra-cabeças, porque eu lembro que desde a minha infância, e faz tempo isso, né, a gente acabou de verificar isso lá na hora do cadastro, da diferença do RG, mas esse é detalhe à parte. Eu sempre brinquei muito de quebra-cabeças e eu lembrava que faltava uma peça e já não ficava a imagem Não completa. E fica, no não fica. trabalho eu não sou professor, né, mas eu leciono em algumas escolas, eu deixo muito claro para os alunos que a nossa vida, seja ela pessoal, a nossa vida Sim, sim, em profissional, todos os é um âmbitos. quebra-cabeça. É um Só que quebra-cabeça. se você não entender que cada peça é muito importante, é o que você está dizendo, cada Sim, peça é muito importante, sim. e você precisa colocá-las no local certo.
Não adianta você pegar a peça que é do canto e colocar no meio que vai Não ficar. vai dar certo, E aí é não vai dar onde eu certo. entendo que isso até motiva a equipe a fazer um trabalho Lógico. mais até mais dedicado, né. Que eu gosto muito de dar exemplo e muitas vezes os exemplos chocam quem está do lado de lá. Me incomoda muito as pessoas que eu vejo que você vai eu vou fazer alguns trabalhos, eu vejo que tá lá o porteiro, parece que ele tá fazendo um favor de estar lá. É, A pessoa da limpeza, parece que ela tá passando pano, o rodo tá pesando 500 quilos. é. Sabe aqueles filmes norte-americanos que os presidiários têm aquela bola de aço no parece que eles estão trabalhando Sim, assim, né. E sim. daí, eu tô te falando isso pelo seguinte, o que que a liderança, humanizada traz de benefício Total. para até para o trabalho, para a organização, para a empresa, para o condomínio, porque eu vejo que falta muito essa até esse reconhecimento, né. Porque, Uhum. poxa, eu lembro que teve uma oportunidade que a gente fez um mimo, uma coisa simples, mas que a equipe falou assim: "Nossa, nunca falaram isso pra mim. Sim. Poxa, nunca fizeram isso por mim". Então, na sua visão, o que que essa liderança humanizada traz de benefício para porque o condômino vamos agora nos colocar no lugar do condômino. Sim. Ele quer chegar lá, ele quer ver a mesa limpa, ele quer ver o piso limpo, ele quer ver o elevador funcionando, ele quer ver as luzes acesas, ele quer ver de repente, o chafariz da piscina funcionando, ele não quer problema, só que ele não sabe como é que Exatamente. o que que foi O feito bastidor, né, de tudo exatamente. isso. Então o que que essa liderança humanizada, o que que ela faz com os bastidores? É. O benefício realmente é esse, é o resultado, que como eu disse no começo, é a diferença da gestão humanizada para tradicional. Então, o benefício é o resultado, porque ele vem por consequência de um trabalho onde a pessoa vai desenvolver com amor, ela vai ser mais dedicada, porque voltando o que eu estava dizendo de dar a voz, isso é muito importante. No dia a dia você sente total diferença quando você pergunta a opinião do seu funcionário. Mesmo que você não vá seguir de fato à risca ali aquela opinião, mas quando você, leva para ele um espaço, você dá um local seguro, confortável, ali ele vai se sentir bem para inovar. Ele vai se sentir bem para Hum, dar o melhor dele. Quando ele tá só ali por obrigação e você ainda fica em cima cobrando, sendo chata, colocando metas claro, o nosso dia a dia ele já é um dia a dia pesado, ele já é um dia a dia maçante. sim, Então quando você traz essa leveza é tudo psicológico, tá, o que eu tô dizendo, é tudo psicológico. Quando você traz essa leveza, você dá liberdade, não confundindo com libertinagem, sim. tá? Mas isso com o tempo você vai aprendendo a dosar, mas tudo é o líder. Você falou: "Ah, eu pego às vezes um porteiro ou uma moça da conservação que parece estar com uma bola amarrada na perna". Culpa da liderança, da gestão, não é do funcionário. O funcionário ele tem que ser direcionado. Quando não existe direção, ele não tem a Se obrigação de perde. ele se perde, É. ele se perde. Então, no que eu estava falando, você dá voz, você ouve às vezes a necessidade dele que tá ali na ponta é totalmente diferente da sua que tá aqui atrás da mesa, dando ali a função do dia ou passando ali aquela solicitação. É totalmente diferente. Quando você também traz o funcionário para si, e você não tô dizendo para criar uma amizade, isso é que também depois, com o tempo, se torna uma família, essa orquestra, essa engrenagem, isso também é questão de tempo. Mas quando você traz o funcionário para si, e ele se sente de fato acolhido, é quando você ganha a confiança dele. Então, por exemplo, se um dia, ele for faltar ou ele tiver um médico, ele tiver uma situação, ele vai te avisar com antecedência, ele Sim. não vai dar mancada, ele vai ser, mais parceiro e comprometido do que quando você não tem o funcionário para si, Eu acho que você usou uma palavra perfeita, ele vai estar mais comprometido, porque comprometido. muitas vezes ele acaba fazendo porque ele fala: "Ah, meu". Agora quando ele entende a importância dele, né, que é Sim. isso que no meu Você entendimento valoriza, né, o exatamente. funcionário. Então Sim, o que falta, né, é a valorização sim, desse ser humano como total. profissional, ele poder entender que ele é importante lá. E eu vejo que muitos é lógico que com muito cuidado, né, muitas empresas acabam contando com eles como mais uma peça, É né. um É um número, número. é um número. Então ele veio, tá bom, não veio, manda outro. É. Sabe, só que isso vai desgastando o empregado,
Ele vai Ah, falando assim: não, isso "Poxa, gera um eu". turnover. Turnover é péssimo para a empresa, você tem estresse, você tem retrabalho, você tem, custos adicionais, você perde histórico. Isso é É, muito importante. Então, assim, você abre aí um abismo de problemas quando você tem um turnover alto. Um abismo. Você vai ter muitas consequências negativas lá na frente. E se você tratasse esse funcionário antes, a coisa mudaria. a coisa mudaria. E todo mundo é moldável, todo mundo. Porque o ser humano ele é carente. Muito, muito. As Nossa. pessoas estão doentes hoje. Então, hoje eu digo, eu saí desse condomínio agora, em novembro. Eu fiquei lá quase 5 anos. Lá são 4 empresas diferentes de terceirizadas, mas os 98 são uma família. Lá não tem: "Ah, eu sou camisa X ou camisa Y", lá tudo é camisa condomínio. Então, você gera integração entre as equipes, isso é muito bacana. Promoções, Até isso porque também é importante. eles apesar de serem de empresas diferentes, eles podem até ser concorrentes, não inimigos. Jamais, Porque jamais, eu já até você está jamais. usando um exemplo interessante. Eu já prestei consultoria para condomínios onde tinha 3 empresas, onde era uma querendo puxar o tapete da outra. E eu falei Nossa, assim para eles, joguei aberto com eles, assim: "Ó, é o seguinte, vocês estão dando um tiro no pé, total, porque não é assim que se funciona. É total. o seguinte, não é mais fácil vocês se unirem para a coisa poder funcionar, porque senão vai rodar as 3". Sim. Aí eu falei: "Então, para você de falar dele, para você de falar dele, tenta unir, em vez de você falar que ele não fez, orienta ele". Você Assim: "Olha, fui pa". ajuda, É, né. porque eu entendo, você falou que, poxa, tinha quantos lá, 98 funcionários. 98. Então, imagina se eu começar a querer, aparecer mais que o outro, uma coisa que me incomoda, até esses fast food que me perdoem, esse negócio de funcionário do mês. Isso daí promove uma competição Total. que não é saudável. Não, mas isso não é liderança, isso é chefia. Então, O chefe que promove a competição entre os funcionários, porque daí ele extrai o melhor dos 2. Nossa, eu sou gente do céu, tinha uma menina em uma empresa que a gente se odiava, assim, mortalmente. E mas por essa competição, por essa competição, e a gente que o líder. criava por trás, ele fazia a manipulação dela contra mim E e você contra e e de ela. mim contra ela. E aí ele extraía o melhor das 2 e a gente se matava, isso era péssimo. Isso não é Quando a saudável. gente saiu da empresa, a gente se encontrou por um acaso, e aí começamos ali a bater um papo, e aí rolou uma abertura das 2 e a gente começou a colocar os pingos dos is. Hoje ela é uma grande amiga minha, grande. É E se fosse maluco. pelo ex-chefes, iam se matar. Até hoje, até hoje. Uma coisa também que a gente pode colocar aí na listinha, pessoal, que é importante, valorizar o seu funcionário com promoções quando tiver essas Possível. oportunidades, quando possível. Porque todo mundo sempre vai estar trabalhando engajado, porque sabe que ali é um local que os funcionários são Um valorizados. plano de carreira, Plano de carreira, com certeza, hein. Eu vou te dar alguns exemplos, por não favor. não só a lateral, como eu já citei, colocar a peça em seu devido lugar, isso eu fazia muito, 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 mas também promoção. Tinha um menino que era da limpeza e organização, e eu via que ele atendia bem o condômino, que ele desenrolava, que ele ajudava a líder a fazer as planilhas no computador do material de limpeza, ele fazia os controles do estoque. Eu falava: "Esse menino é bom administrador e relacionamento". Sim, Puxei pra ser meu estagiário. olha, Começou a aprender, hoje já tá como assistente. Já tá ali, daqui a alguns aninhos, possivelmente sendo um gerente, sem dúvida. Agora né. vê como que, aí eu vou usar uma palavra que até falam que eu sou muito repetitivo: oportunidade. Oportunidade, Então você total. viu naquele empregado, né, o pessoal fala colaborador, não, colaborador é que não tem salário. Se tem É, salário, é é empregado. empregado, sim. Funcionário é público. Então você é CLT, você é empregado. Então muitas vezes aquele empregado ele tem um potencial, só que ninguém consegue, ou até enxergam, mas não dão oportunidade e aí a coisa Às vezes fica contrata complicada. até de fora, É. né, vai buscar fora, Não, sendo que você tem o que houve com você, talentos. o que houve com você. Você Sim, isso aconteceu não foi comigo. ensinar o gerente? Pô, mas o que que eu vou ensinar o gerente? Por que que não promove a mim que já tô aqui? Sim, que já conhece, que já tá rodando, que tem todo o histórico.
Então isso foi o que eu te falei, eu me tornei uma gestora humanizada, colocando em prática tudo que eu sofri na Tudo aquilo que não pele, fizeram com tudo você. que não fizeram comigo de fato. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo até algumas habilidades com aquilo que nós sofremos É, foi contra. literalmente isso que aconteceu comigo, eu fiz uma catarse. Eu transmutei tudo que era de ruim em algo positivo. E aí o retorno vem, né, e é E foi bacana que inevitável. foi positivo para você e para o mercado, É, não é? Porque com isso foi bom para certeza, você com e certeza, consequentemente você está proporcionando isso também aos seus pares. com Bom, certeza. estamos, encerrando o nosso primeiro bloco, então olha como passou rápido, né, já passou Muito. já 30 minutos já foram. Então eu quero agradecer a você internauta que está com a gente, você que nos prestigia, nos dá a honra da sua audiência aí desse lado. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, então você que tem necessidade aí de manutenção de elevadores, até um contrato de manutenção preventiva, envolvendo corretiva, retrofit, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Estamos com o apoio da Natzar Serviços, você que tem necessidade aí de serviço de portaria, asseio, conservação, limpeza, zeladoria, jardinagem, gruponatzar.com.br, telefone deles 20815811, renovação de AVCB, brigada de incêndio, todas as obrigações legais envolvendo normas regulamentadoras, projeto de segurança patrimonial, treinamentos. Estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como @novaestrategia.consultoria, telefone deles 976026118 e a Desentupidora Júpiter. Então, serviço de desentupimento, dedetização, desratização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, www.jupitersp.com.br, telefone deles 3851-8550. Bom, Laís, iniciando aqui o nosso segundo bloco, lembrando, este é o podcast Previna-se número 41, hoje dia 7 de dezembro. O que que acontece? Todas as áreas, todas as atividades têm alguns princípios, né? Eu até brinco que se eu for de vez em quando eu me confundo com os princípios das minhas áreas. Eu trabalho em 4 áreas, e todas elas têm alguns princípios que você não pode deixar de reconhecer e de aplicar. E óbvio que na liderança humanizada também tem alguns princípios. Você poderia, se bem que isso você vai estar entregando ouro para o bandido, né. Mas eu acho que é importante deixar claro, porque de repente algumas pessoas que estão assistindo, assim: "Putz, tô pecando nesse princípio. Poxa, nunca imaginei que esse princípio fosse importante". Ou então: "Pô, esse princípio eu uso para mim, mas eu poderia praticar". Então, você poderia nos ajudar dizendo quais seriam os princípios, que regem a liderança humanizada? Claro, claro. Olha, assim, agora de bate-pronto, consigo te trazer levar bem-estar para sua equipe, isso é primordial. Também comentei dar voz ao funcionário, isso é um princípio, assim, básico, você ouvir de fato ali a necessidade dele do dia a dia. Como ser humano também, suas emoções. A pessoa muitas vezes não está bem, né, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma situação aí adversa. Então quando você tem também entendimento sobre essas questões, você sente que a pessoa, ela se sente mais valorizada, ela se sente ouvida, então ali você já ganha a pessoa e gera o comprometimento. Quando você leva bem-estar para sua equipe, os funcionários trabalham mais felizes, eles são mais Felizes. caprichosos, eles são mais cuidadosos, eles se preocupam com os Se detalhes, dedicam mais, né? se dedicam mais. E tudo isso lá na frente gera o resultado. Tá vendo como ele vem automático como Automaticamente. consequência? Eu gostei muito da forma como você abriu o programa falando da gestão humanizada, que ela é muito falada, mas Pouco pouco praticado. praticada. Eu falo que ela não é mais nem tendência, ela é uma necessidade, tá? Ela é uma necessidade hoje, até porque nesse mundo que a gente está hoje vivendo e caminhando, e a gente abre a janela e vê, né, liga a TV, só vê coisas, né, tão ruins,
Eu acho que, principalmente, ainda mais na nossa área de condomínios, claro, isso pode abranger para todos os outros segmentos, mas principalmente na nossa área de condomínios, nós cuidamos do lar das pessoas, Muitas vezes dos sonhos, né. dos Então a pessoa sonhos, tem aquele sonho de ter um apartamento, aí total. vai, Sim, investe o que tem e o que não tem, e sim. aí quando chega lá vê que aquilo que era o sonho, Vira um vive sujo, vive pesadelo, quebrado, vive vazando, brigas, brigas. né, quantas assembleias que eu já participei que as pessoas brigavam. Então assim, quando você olha de fato para aquele ambiente como a casa das pessoas, a pessoa sai para trabalhar, enfrenta o mundo, mata quantos leões por dia, né, que a gente Né. brinca, quantos leões É, eu matei por dia, para voltar para casa, para se reunir com a família em casa. Ali que ela vai descansar e fazer planos para a vida, para o dia seguinte, enfim. Então, ali é o local seguro. Então, a nossa área tem essa necessidade, como eu disse, não é mais tendência, é necessidade, necessidade. por ser o local onde as pessoas moram e também trabalham para os condomínios comerciais, que é onde a pessoa está ali se desenvolvendo para prosperar, para receber seus clientes. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui o leque. A gestão humanizada, ela não é também só para os funcionários. É também para os condôminos. Quando você atende o condômino de uma forma humanizada, ouvindo de fato a necessidade, compreendendo o que naquele momento ele precisa, que muitas vezes não vai estar dentro da norma, Quais são as dores dele, né. quais são as dores dele, hã, você consegue dar um retorno mais eficiente, dentro de um bom senso, muitas vezes, ou eu não consigo ajudar, não é da minha alçada, mas ó, eu conheço quem sabe, quem faz, te acompanho no processo até o final para ter certeza que você vai ter um resultado. Da próxima vez que ele tiver um problema, que inevitavelmente ele vai ter, ele já vai me procurar de boa, É, ele já vai: "Ô, Laís, minha querida, minha amiga", sabe sim, assim? Ele sim. não vai mais chegar cuspindo fogo pra mim. Então você vai automaticamente tudo psicológico, doutrinando, só que com isso você deixa o ambiente um local saudável, É. um local tranquilo, as pessoas elas vão respirar, elas vão se acalmar, por quê? Ela confia que a gestão tá ali para resolver, então não é mais um problema, é uma situação. Você vira de problema para E situação. você deu um exemplo agora interessante, porque óbvio que essa situação de até uma gestão humanizada, isso até por parte da administradora. Eu não sou repetitivo, mas eu já falei sobre esse assunto alguns episódios atrás. Eu tenho uma cicatriz na minha mão, eu tenho uma cicatriz na mão onde esse eu não sei como é que chama isso, foi cortado numa assembleia. Numa Uau! assembleia onde é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil reclamar, sem antes entender. Mas muitas vezes a pessoa não é que ela não quer entender, ela vai solicitar informação, eu vou esclarecer o que aconteceu. Então foi uma assembleia onde talvez a administradora tenha errado na pauta, né, e ela misturou 2 assuntos que deu problema lá. Eu fui de uma administradora também, e lá eu era o gerente de segurança. Tá. E a gente fazia os projetos de segurança e ia apresentar na assembleia. Maravilha. Só que nesse dia da apresentação do projeto, colocaram também uma outra pauta envolvendo finanças, Hum. envolvendo a parte financeira. E alguns condôminos tinham tentado entender o que estava acontecendo. Resumindo a história, no meio da assembleia começou uma briga. Começaram a discutir e só que virou contra nós da administradora. Um condômino do meio da assembleia, essas cadeiras brancas, o cara pegou a cadeira e jogou. Ele pegou a cadeira e jogou numa diretora da administradora. Qual que foi a Nossa, reação? Eu tentei segurar a cadeira. Só como é que você segura uma cadeira? No que eu nossa. segurei, cortou aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui, óbvio que no vídeo não vai dar pra ver, mas depois eu te mostro, tinha uma cicatriz Uau. aqui. Agora, isso por quê? A administração não era humanizada. Então o morador ligou lá pra querer entender. A pessoa: "Nós vamos explicar isso na assembleia". Pô, mas espera um pouquinho, se ele ligou antes, ele já queria entender o que ia ser discutido na assembleia, depende se na ligação Dá um briefing ali, né, dá uma esclarecida por cima, né. É esse cuidado. diferencial, né. Você a pessoa muitas vezes, provavelmente, estava extremamente ocupada, esse assunto já vai ser debatido depois para ganhar tempo. Se a pessoa para 2 minutos que Esclarece seja, pelo e ela telefone? ganha tempo lá na frente. Por isso que eu falo que a gestão humanizada é um recurso que até financeiramente falando, já te dei o exemplo do turnover,
você Sim. ganha muito lá na frente, muito, muito, muito. Mas é empatia, é compaixão, é amor pelo que você está fazendo, é cuidado. Então são sentimentos que a gente precisa pregar e levar como exemplo aí pra essa humanidade, porque de emoção a gente já tá cheio, né, de sentimento é que tá faltando, então faz todo sentido isso. Agora, você comentou, inclusive, que eu acho fundamental, que é evitar o turnover, isso prejudica qualquer operação, mas que resultado que você consegue até dar de exemplo para o nosso internauta? Que o internauta ele tá lá dizendo: "Putz", ele tá vibrando, que a gente percebe isso pelas mensagens que chega, meu WhatsApp você tá ouvindo, tá Tá tocando. bombando. Então, mas aí o que acontece? O internauta ele quer entender mais. Você tem alguns exemplos práticos que eu também sou assim, e eu acredito que você também seja, mas a gente gosta muito, sabe aquela, não vim pregar aqui não, fiquem calmos aí os internautas. Sabe Tomé, que quer ver para crer, né? Tem algumas passagens inclusive bíblicas que falam sobre isso, Sim. que ele não acreditava. Então não é que eu não estou acreditando, eu sei disso, eu sei e reconheço essa importância. Mas o internauta muitas vezes ele fala assim: "Poxa, mas, É tudo muito eh" lindo na teoria, né, tá exatamente. palavras bonitas, Então você né. matou a pau. Agora, e a prática? Você já falou que isso reduz e muito o turnover, que já é meio caminho andado. Com Só que além de certeza. reduzir o turnover, você já deu exemplo de trabalhar mais feliz, de ter um resultado melhor, mas até então a gente está falando da operação. Mas tem algum resultado por parte dos moradores ou das empresas, que são os condôminos, de quem eu tô querendo que você explique agora com relação ao usuário. O usuário percebe isso, Ah, ele dá um sim. retorno, você percebe até a satisfação dele em ver que a coisa tá fluindo? Você consegue dar algum exemplo para o internauta entender e falar assim: "Poxa, mas isso não acontece aqui". Não acontece aqui porque você largou tudo lá na mão dos caras. Eu muitas vezes eu dou algumas indiretas, mas isso é para você síndico que assiste muitas vezes, e na sua, propaganda, quando você vai participar da assembleia: "Não, que minha gestão eu vou reduzir custos". Cuidado com esse palavreado, você muitas vezes até tá jogando contra a sua terceirizada, ou contra a sua gestão. Então por isso, a redução de custos não é tudo. Bom, e aí depois me puxam a orelha a produção, a direção: "Pô, você não pode falar com o síndico assim". Posso sim. Posso, que o síndico muitas vezes, ele acaba não entendendo a importância dele também no processo. Que resultado que você pode trazer para nós dessa gestão, que eu não vou também ficar aqui, Criando mas polêmica, né, é, mas mas é importante saber de resultado, que na prática, a gente sabe que a prática é igual receita de bolo. Não quero, senão o tempo passa rápido demais. Eu peguei uma receita outro dia em casa, fui fazer um bolo. Eu fiz. Aí depois minha esposa chegou em casa e falei: "Olha o que eu fiz". Ela: "Nossa, que pudim maravilhoso". ai meu A Deus. receita é fantástica. Só que e a operação? Qual é o resultado disso? Consegue dar algum exemplo para nós? Isso é verdade, viu, não é brincadeira. É Eu verdade, fiz um né, bolo, eu falei: "Mas eu fiz essa acredito. receita aqui". Ela falou: "Mas você fez errado". O que você disse aí, esse puxão de orelha no síndico, eu assino embaixo, tá. Eu como administradora, e tendo responsabilidade ali pela gestão, eu acho péssimo o síndico que quer apenas focar na redução de custo. Por quê? Então, Você vai espremer o seu fornecedor, você não vai, valorizar o trabalho dele de fato, tá. Quem trabalha feliz não sendo valorizado? Ninguém, ninguém. ninguém. Então assim, pagar claro, o justo, dentro de mercado, quando você faz uma cotação, ok. Agora espremer a pessoa, não, 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 isso eu não acho bacana. Eh, voltando aqui na gestão humanizada, com certeza o condômino sente, porque, alguns exemplos na prática, o funcionário trabalha mais feliz, ele trabalha mais comprometido, ele de fato se preocupa em fazer o trabalho dele da melhor forma possível e ainda leva, inovação. Então, eu gostava muito de dar direcionamento para os meus funcionários, mas de certa forma, inconsciente, eu cobrava discernimento deles, porque quando você tem seres pensantes e não só executores, ele vai pensar em como fazer mais e melhor em menos tempo. Então isso também gera economia.
Não só simplesmente aquele funcionário que você fala: "Ah, eu preciso de um buraco até a China", a pessoa vai cavando de cabeça até a China. E tá tudo bem, porque no dia a dia, como eu disse, a engrenagem ela precisa de todas essas peças Sim, para tudo é. rodar. E cada um no seu devido lugar, tudo flui, tá. Mas quando você cria funcionários, seres pensantes, você tem muito também mais resultado, mas tudo repito, tudo parte do líder. O líder que vai direcionar e com o tempo vai colher esses resultados. Também mais um exemplo que eu posso te dar, o próprio condômino também, quando você cria essa atmosfera e gera confiança para o condômino, provavelmente eu não vou ter uma assembleia conturbada com cadeira voando, com certeza eu não vou ter. Ali, o cliente ele quer ser ouvido. Muitas vezes isso também, ó, mais um exemplo, isso me frustrava muito, por isso que eu odiava pessoas no passado. Por quê? Porque a Você pessoa não era ouvida? não, porque a pessoa só queria reclamar. E na Entendi. minha cabeça de proatividade, eu queria dar uma solução. E eu, na ânsia de querer resolver, muitas vezes eu podia acabar ou cortando ou sendo mal interpretada, e eu deixava a pessoa mais nervosa. Tem gente que Hum. só quer reclamar e tá tudo bem, deixa a pessoa reclamar. Deixa É ela dela, falar. né, é É dela. Ela é dela, negativa, né. é Parece dela. aquele desenho da família Addams, né, só chove nela, aquela nuvem só lá em Isso, cima. isso. E ela tá com aquele problema, e ela acha que ela é prioridade. Na minha lista do dia que eu tô equilibrando pratos das bombas, tiro, porrada e bomba, Sim. ela é a última na minha lista de prioridade. Mas se eu não atendo de forma, atenciosa, né, busco dentro de um bom senso uma solução breve e eficiente, também solução ineficiente que a pessoa vai sair de lá e não teve o problema resolvido e ela vai de novo ter aquela situação, ela vai voltar 2 vezes mais brava. Então, ser eficiente em suas tratativas, termine o que você começou. Termine, não deixa, os famosos rabos, né, que a gente fala. Não, gente, isso é péssimo, você perde credibilidade para o cliente. Então, é de fato uma receita do bolo, com vários pontos, assim, que a gente coloca dessa gestão humanizada, mas que se você segue à risca, não é igual ao seu bolo. Você usou os ingredientes, mas talvez você não colocou na ordem certa. Tem tudo isso. Sabia que às vezes tem bolo que você tem que bater a clara separada da gema? Não, mas depois o mais legal de tudo isso me explica, como é que você fez? Eu falei: "Não sei". Então. A receita tá aqui. Mas aí ela falou isso: "Mas o que que você pôs primeiro?" Eu pus tudo junto. Não é, Ela então, falou: tá "Não, mas tinha que". errado. Eu falei: "Não, mas tá bom". Ela falou: "Tá, mas só que eu não sei fazer de novo". Tá errado. Como que você vai cobrar que seu funcionário seja simpático se você não Se trata ele você bem? Se é, você é. chega mal-humorado e nem olha na cara dele? Porque tem muitas pessoas, não vou colocar só gestores, condôminos, Geral, né. geral, é que a gente abre de forma genérica, que você passa a senhorinha tá ali, a tia tá passando pano, você pisa em cima, você nem olha. Gente, eu paro, mas isso é meu, tá, isso é Laís, e que todo mundo com o tempo é algo, né, bacana. Fica aqui uma dica, pessoal, né, cumprimentem as pessoas, dê um bom dia, às vezes um sorriso muda a vida, o dia de uma pessoa. Então eu muitas vezes isso é meu, mas com você fazendo exaustivamente, você se torna exemplo para Exatamente. os outros. "Oi, E contagia, licença", contagia isso. contagia, a alegria contagia, a energia da alegria, ela contagia de forma, assim, unânime e positiva, e você colhe retorno com você colhe resultado e tem retorno com isso. Então, Sim. tá ali: "Bom dia, tudo bem? Você tá bem? Como que você tá?" Então fala: "Ai, meu Deus, ai, lá vem a", como que minha mãe falava quando era pequena? Ela: "Laís, você acorda, parece que você, sabe aquela instrutora de excursão pra parque de diversão? Bom dia!" Ok, você não vai acordar de bom humor todos os dias, mas educação cabe em todo lugar, né, Monitora de Moreno? excursão é É fantástico, né. monitora de excursão. "Bom dia, criançada!" Eu sou assim. Mas, com o tempo, educação, um sorriso, simpatia, perguntar se a pessoa tá bem, ouvir de forma genuína, como eu disse, a necessidade da pessoa, E isso é muitas vezes a muito pessoa só um importante. bom dia, né, só um bom dia já muda o dia dela. E o que você está dizendo agora, desculpa te interromper, mas eu não podia perder essa oportunidade. Você está falando e eu estou viajando aqui, né. Você falou no outro empreendimento que você estava, tinha lá 3 terceirizadas, né? É, 3, 4, 4. 4, isso. Eu já fui de terceirizada, né, já estive em terceirizada,
já estive administradora de condomínios. E o que que eu tô vendo? Eu quero que você fale para nós, né. Como é que você lida com a terceirizada? A terceirizada entende isso? Ela reconhece essa necessidade? Tô falando isso pelo seguinte, eu nunca fui supervisor de terceirizada. Tá. Eu sempre fui da área comercial ou da área operacional de projeto. E eu via uma distância muito grande do agora eu vou entregar a minha idade, né, mas paciência. Eu sou da época do inspetor de segurança. Era É, inspetor de é segurança. inspetor. E depois, como a vigilância acabou ficando de lado, e hoje é tudo porteiro, enfim, esses nomes que inventaram também porteiro, né. E eu vejo que agora tem o supervisor. Sim. E ele muitas vezes, né, ele não consegue entender a importância dele no papel da liderança e da gestão humanizada. E como é que é? Eu tô tentando achar as palavras até para não tô indo Mas contra a na terceirizada. prática, né, como que isso Porque você com eu as entendo, terceirizadas? Sim. até busquei informação, já te falei, né, fui pesquisar sobre o seu trabalho, pesquisar sobre a sua atuação, né, e você teve alguns obstáculos, com as terceirizadas, né, Sim. porque a terceirizada muitas vezes ela quer puxar para ela a responsabilidade, só que ela não faz. Uhum. Sabe, ela não entende a importância da equipe que tá lá. Aí o supervisor chega gritando com todo mundo, chega dando ordem: "Pá, não limpa aqui, pá". Então, como que você conseguia, domar essa fera? Não tô falando mal dos supervisores, hein, né, não tô falando mal do supervisor, mas eu vejo que muitas vezes o supervisor chega, puts, a equipe fala: "Chegou", né. Uhum. Como que você consegue contornar isso? Bom humor. É sério, porque eu passava por isso, já passei algumas vezes, muitas vezes chegava ali o supervisor, algo nesse sentido, e o pessoal ficava chateado por ter essa tratativa, e eu que acolhia depois. E falava: "Ih, pessoal, releva, tá tudo bem". Olha, aqui, eu sempre também só pra abrir um parênteses, eu sempre me coloquei muito de igual com os meus funcionários. Nunca me coloquei como chefe, até porque isso é subordinação, né, eu não poderia dar ali ordens, né, diretamente, coisas mais extraordinárias eu passava para o supervisor, passar para a equipe, Tá. mas no dia a dia, quando você já tem aquela proximidade, já fica algo mais natural. E com o tempo eles me buscavam como referência. Hum. Então, isso foi bacana, porque ao longo do tempo, E a isso foi empresa isso entendia? entendia, porque a equipe estava rodando, e aí eles perceberam, Se eu mas mexer isso foi no aqui começo, isso. No começo eu tive essas dificuldades, e aí eu comecei, como eu já fazia a minha gestão humanizada, eu comecei a receber dos próprios funcionários as lamentações, porque ali eu criei um espaço seguro e confortável e tá. confiável para eles, entende? Então, com o tempo, o supervisor via que ele não precisava ter esse tipo de atitude com os funcionários, até porque estava tudo rodando, estava tudo tranquilo, ele não se desgastava, e aí, pelo exemplo, ele percebia que não tinha necessidade de ser daquela Tipo, forma. vou mexer ali, tá tudo certo, né, meu. Eu chego lá e Sim, igual sim. aquele brinquedo, aquela brincadeira com as cartas, né. Aquele Você vai subindo, castelo. então por que eu vou É, mexer aqui se tá tudo certo, né. exatamente. Olha, eu juro que eu vou falar que é super verdade. Eu já tive funcionário que teve problema com a empresa e chegou pra mim e falou assim: "Eu só não peço as contas por causa de você". E eu acredito, eu Porque o acredito. dia a dia eu trabalho aqui, eu não trabalho na sede, eu não trabalho na empresa no né, Sim. lá na terceirizada. Eu trabalho aqui no condomínio. Eu Mas o só dia não que me peço as tirarem contas. daqui, O quê? vou embora. Sim, ele falou exatamente. É que na época depois de um tempo, essa pessoa teve uma oportunidade em uma outra empresa crescendo, e eu adorava, eu fazia festa, porque eu valorizo de fato o crescimento das pessoas. E isso também é importante na gestão humanizada, você ficar feliz com a Com o felicidade crescimento do dos olho e com o outros. crescimento dos outros. Como que eu não vou torcer pela felicidade daquela equipe, daquele ser humano, daquele profissional? Então, as pessoas às vezes vinham até cheio de tatos: "Ai, Laís, eu vou precisar sair, com o coração na mão", e eu fazia uma festa: "Parabéns, você merece isso Vai aí, mesmo. vai pra cima e voa, preciso de carta de recomendação, preciso de um e-mail, tô aqui". Então sempre se mostrando, e aí depois da porta pra fora, ganhei grandes amigos pra vida, são pessoas que vão de fato confiar em você, são pessoas que se um dia você precisar, você sabe com quem contar.
Então você, de fato, cria essa conexão e essa Sim, família. E isso é muito importante. Mais uma vez, repito, são o lar das pessoas. São os lugares onde ela é na raiz, é na raiz. Então por isso que eu falo, não é mais tendência, é necessidade. necessidade. Se você quer ver o mundo um lugar melhor pela TV, pela sua janela, comece pela casa da pessoa. Então, por isso que eu falo que é muita missão, muito propósito, porque de fato é uma mudança de cultura. Parece até utopia, isso aí é lindo, né? Disney, né? O que a gente tá falando. Mas, gente, dá certo. Dá Mas certo. você, de novo, né, você está usando palavras fantásticas e brilhantes. É cultural. É Então, cultural, total. infelizmente, enquanto nós continuarmos entendendo que vivemos no país das maravilhas, é tudo Alice, né, parece que é tudo Alice, não sabe pra onde vai. E vai indo, né, É. e tá tudo maravilhoso, Só vai achou seguindo sabe. a boiada, É, né? então, o que que acontece? O que que eu percebo muito, né, dá pra mudar sim, só cada um tem que fazer Dá, o seu papel. dá. Cada um tem que entender e uma coisa que outro dia eu comentei num treinamento aí a coisa virou contra mim. Eu falei assim, a pandemia foi uma tragédia, uma desgraça, né, até pessoal muitas vezes não gosta que fale essa palavra. E o que que eu acreditei, né, que, por exemplo, nós somos sobreviventes. Né, Somos. estamos aqui no estúdio em 4 pessoas. Nós 2, o excelentíssimo seu esposo e Não o posso falar mal Gabriel dele hoje aqui, agora ele tá hoje não pode. aqui. E o Gabriel que estaria atrás na direção e na produção do programa. Então nós 4 aqui dentro do estúdio somos sobreviventes. E quem tá aí fora assistindo também é sobrevivente. E o que que eu acreditei? Que quem sobrevivesse à pandemia fosse ficar melhor. E eu quebrei a Essa era a cara. teoria, Então, tá? só que parece que, eu lido muito com treinamento, e você vê que as pessoas parece que fazem por fazer, mas aí é onde nós vamos voltar para poder o nosso tema de hoje, a importância de ter alguém olhando para essas pessoas, Sim, sabe, a sim, importância delas e tirar o melhor delas. sim. Só como é que você tira gritando, Não, sabe, tratando imagina, mal? imagina, dando chicotada, pelo amor de Deus. Assim, a pandemia, agora entrando até num quesito espiritual, ela veio de fato com um ceifador, tá. São tempos bíblicos e, de fato, eu também tinha essa expectativa. Eu falei: "Nossa, claro, né, ninguém vai ficar feliz com tudo que aconteceu, muito pelo contrário, foi terrível, Terrível. foram vidas", mas era um chacoalhão, né, necessário e eu falava: "Gente, agora eu vejo a luz no fim do túnel". E eu tive a impressão de que quem passou e sobreviveu à pandemia, se era bom ficou mais bom e quem era ruim ficou mais ruim. Eu tô com essa sensação, mas é a separação do joio e do trigo, Moreno. Estamos falando de fato da separação do joio e do trigo e está tudo bem, cada um tem seu tempo de evolução, cada um tá aqui na no seu reloginho da vida aí, cumprindo suas missões, e você não vai mudar o próximo, Verdade. você não vai mudar, tá. Eu falo uma palavra não, desculpa, uma frase, que resume muito bem isso: "A mudança é uma porta que só abre pelo lado de dentro". Como que você consegue acessar o outro? Pelo exemplo. Então por isso que eu falo, gestores, façam tudo que eu tô aqui dando essa receitinha do bolo, porque você vai ser exemplo para as pessoas. É inevitável o resultado. Inevitável. Você vai ter redução de custo do seu condomínio, você não vai ter estresse, você não vai ter briga, você vai ter um ambiente saudável, você vai ter funcionários felizes, você vai ter funcionários comprometidos. Mas você tem que ser essa pessoa e dar o exemplo. Senão não tem como Senão não exigir tem. nada de Então, se ninguém. o gestor quer ter uma gestão humanizada, ele falta algumas skills, vai estudar, gente. Gente, eu não paro de estudar. Todo final de semana eu tenho imersão. Eu faço programação neurolinguística. Eu sou formada em comunicação não violenta. Eu sou formada em liderança, gestão. Muitos cursos aí que eu vou mergulhando, negociação e solução de conflitos. Então, são cursos que estão aí até de forma gratuita na internet, você acha no YouTube, você acha, Verdade. não tem desculpa. Hoje, com a internet, não tem mais essa desculpa, tá. Horário é uma questão de prioridade, é uma questão de organização. O que você faz da meia-noite às 6, Moreno? Nossa. Eu falei outro dia, é até engraçado, se tiver algum aluno meu me assistindo, vai lembrar da aula que eu falei sobre isso. Eu passei uma atividade, e aí os alunos: "Poxa, mas espera aí, não dá tempo". Eu falei: "Como que não dá tempo?". Daí eu falei isso: "O que que você faz da meia-noite às 6h?". Falei: "Nada disso". Não tem Porque aí eu vou desculpa. lembrar,
aqui não é propaganda minha não, mas eu fiz algumas faculdades também, né. Sim, E sim. eu me lembro que o professor dava a lição hoje, você tinha que entregar amanhã. E aí você fazia que horas? De madrugada. Então quantas noites eu não Mas isso é dormi? investimento. E hoje, como você dorme mais tranquilo, hoje Oxe, você dá um conforto para sua família, tudo nessa vida, se você olhar o copo mais cheio, é investimento. Hoje é exatamente. sacrificante, mas lá na frente como eu vou estar confortável? Mas se eu não me sacrificar só um pouquinho hoje, eu vou ter que me sacrificar lá na frente. Só quer que caia do céu? Quer que venha só de mão Não beijada? Você vai cair, tem que não buscar, vai. tem que ir atrás, tem Sim, que entender a sim. importância do investimento em você, Posso dar 2 dicas? por favor. Primeiro, nunca parem de estudar. Segundo, me contratem para os seus condomínios síndicos. Pronto, tá aqui minhas dicas, tá dado. Espetacular. Não, mas o lance de você falar não parar de estudar, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas é porque acontece comigo várias vezes. É isso Eu estava mesmo. numa reunião de condomínios, onde um condômino, antes de começar a reunião, aquele papo informal, né, que a gente até batemos um papo hoje informalmente, aí o morador falou assim para o outro: "Pô, agora eu tô tranquilo". E eu não que eu fique ouvindo a conversa dos outros, eu não sou surdo. Conversando ali, e um falou para o outro: "Agora eu tô tranquilo, terminei os estudos". Falei: "Putz", pensei: "E eu não tô tranquilo, porque eu não terminei meus estudos ainda", sabe. Eu estudo constantemente, É, é curso, é imersão, é a especialização, sabe. E aí o cara vem falar que tá tranquilo porque terminou os pelo amor de estudos? Deus. Eu tenho mais uma frase, tá, Por pra esse favor. tipo de teoria. Quanto mais perfeito você se julga, mais longe da perfeição você vai estar. Eu Exatamente. até o último dia da minha vida, eu quero estar aprendendo. E cada dia mais e mais e mais. Eu deixo muito claro para o nosso internauta que aqui é o seguinte, o Previna-se ele é feito por você internauta e para você. Então aqui, eu me coloco na condição aqui de ouvinte. Então cada programa aqui eu saio muito melhor. Com E eu certeza. saio muito melhor por quê? Porque a gente lógico, a produção do Previna-se tem um cuidado muito especial de trazer apenas convidados que tenha conteúdo, Que legal. sabe. Eu não posso negar, a gente já não que recusamos convidados, mas optamos em trazê-los um pouquinho mais pra frente, sabe. Faz parte. Porque, aqui até, tem até uma internauta que hoje ela ainda não se manifestou, mas ela é uma internauta que todo o programa ela tá aqui, e uma vez ela comentou: "Viu, Alessandra, se você estiver assistindo, é pra você o recado, né". A Alessandra da AB4 Service. Ela falou que cada programa a gente tinha que emitir um certificado. Gostei da ideia. Ela falou que é uma é Po uma pode é começar pelo é meu, uma aula. gostei. Ela falou: "Meu, cada programa Previna-se é uma aula". E aí eu brinquei com ela, falei assim: "É uma aula e eu também preciso do certificado, que eu também tô aprendendo, Sim. né". E eu quero o meu também de ter participado aqui, pra colocar lá na minha parede, com certeza. Na verdade, nada impede, né, podemos Vamos a fazer, partir vamos desse fazer. podemos combinar o seguinte, né, esse é o antepenúltimo programa do ano, né, hoje é dia 7, já tem o programa do dia 21, tem o do dia 28, depois acabou o ano, podemos de repente verificar isso pra 2024, sabe, Gostei, pra gostei. cada participante receber um certificado que participou aqui como entrevistado, sem dúvida, e para o internauta, né, isso é uma ideia bacana. Gostei. Laís, infelizmente já estouramos nosso tempo. Gente, não Passou muito acredito, rápido, né. muito rápido. E lógico que aqui a ideia é se a gente pode ficar batendo papo aqui até mas em respeito a você internauta, que sabe nosso compromisso com você, programa de 60 minutos, até pra não ficar cansativo. Porque pra nós o papo eu tô vibrando aqui. Só que o internauta do lado de lá fala: "Meu, já deu", sabe. Então daí começa a baixar a audiência, e nós dependemos de audiência. Então Sim, você internauta que tá aí com a gente até agora, obrigado pela sua atenção, obrigada. obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, certo? Deixa o like e compartilha com seus amigos. Você tem aí 500 grupos aí que você fica só com papinho furado não, com conversas produtivas, né. Coloca lá, olha, assista o Previna-se toda quinta-feira ao vivo. Óbvio que a ideia, de novo, é levar conhecimento, levar informação, levar alternativas para um mundo melhor, né. Com certeza. Então, Laís, agora eu quero que você, por favor, se despeça do nosso internauta, deixa aí as suas considerações finais. Estamos no final do ano, né, hoje é dia 7 de Sim, dezembro, sim. último mês do ano, então deixa aí o seu recado, uma mensagem aí, e deixe seus contatos. E agora é o Legal. seguinte, quase agora você falou assim: "Ah, duas ai,
você falou para contratar o serviço. Só que para contratar seu serviço, temos que saber como é que te acha, É isso né. aí. Então agora, considerações finais, deixa uma mensagem aí para nosso internauta, deixe seus contatos, porque agora eu tô sentado lá de lá, assistindo o programa. E tô falando assim: "Meu, eu curti essa entrevistada aí. Eu quero, de repente, pelo menos conversar com ela. Quero até uma consultoria, não sei, eu preciso saber como falar com você". Então, por favor, pode ficar à vontade aí pra, de novo, considerações finais, uma mensagem final, né, final de ano, e tal, agora o pessoal fica tudo mais sensível, né, Sim, mas eu acho que é importante também. E os seus contatos, como é que as pessoas te encontram? bacana. E obrigado E pela eu por que você estar aqui, né. agradeço, eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Poxa, nesse final de ano, um balanço é importante, né, você fazer aquele mergulho dentro de si, o que que foi bom, né, o que que dá para melhorar, isso é importante, sempre a gente, com uma certa frequência, tá até fazendo pra evolução, né, também. E eu falo muito, quando você, hã, olha para suas sombras e para sua luz, você se conhece, você se torna um ser humano melhor. Ninguém vai deixar de ter defeitos, né, mas quando você aprende ali a controlá-los e de fato também valorizar as suas qualidades, você com certeza vai ser um ser humano melhor. Então aproveitem essas épocas aí de final de ano, faça esse mergulho, tenha autoconhecimento, que é muito importante, muito importante. Meus contatos, @Laís Miguel, Laís com Z. Eu tinha um professor de física, filha da mãe. Filha da mãe foi meu professor primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Todo dia, Laís com Z. E eu tinha que responder presente. Então, Laís com Z, Miguel. Eh, Agora estou expandindo como franqueada, então, se precisarem, estou à disposição. Pode falar o nome do administrador? Sou da Manager. Manager. É isso. A Manager, ela tem, de fato, essa atmosfera de hospitalidade que proporciona uma experiência diferente para o condômino morar, viver e receber também suas famílias, seus clientes. A gente cuida E com você muito amor é e uma carinho. franqueada, mas tem área de atuação ou você atua. Atendimento, atendimento. Não, tudo bem, mas, de repente eu estou síndico no condomínio, em Osasco. Tá, Você pode me atender lá? posso atender. Tá, então não é por região, não. Eu atendo Grande São Paulo, ABC um pouquinho, Osasco e, o atendimento fica todo comigo, todo comercial, atendimento, assembleias. O financeiro permanece lá na Manager, Ah, tá. né, então eu sou um braço agora da Manager e levamos de fato essa atmosfera de hospitalidade e essa experiência humanizada para dentro do seu condomínio. E obrigada mais uma vez, Imagina. viu. Obrigada, adorei, adorei. A gente ia ficar aqui horas e horas e horas papeando Exatamente, e e a produção já tá levantando a plaquinha ali, ó: já tá "Já assim, deu, ó, já deu, já deu". corta. Daqui a pouco corta o microfone. Bom, então mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Obrigada, você engrandeceu obrigada. muito o nosso programa. Amém. Bom, a você internauta que esteve com a gente até agora, só posso agradecer também, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Lembrando os nossos canais de comunicação, você que tem interesse em participar, sugerindo pauta, sugerindo convidados, programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp 11 96278 9821. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Você que busca aí manutenção de elevadores, manutenção preventiva, corretiva, retrofit, o que você precisar com relação a elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 38642006. Natsar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, www.gruponatsar.com.br, telefone deles 2081-5811. Revalidação de AVCB, brigada de incêndio, projeto de segurança patrimonial, treinamento para equipes, pra regularizar aí as obrigações legais. Nova Estratégia Consultoria, @novaestratégia.consultoria no Instagram. Telefone deles 976026118.
E a Júpiter Desentupidora, www.jupitersp.com.br. Desentupimento, dedetização, desratização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, 3851-8550. Bom, este foi o podcast Previna-se número 41, hoje dia 7 de dezembro de 2023. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Um grande abraço. Semana que vem tem mais. Até lá. Valeu!